Boa tarde. A gente vai apresentar a variação linguística na Base Nacional Comum Curricular. Sobre o nosso trabalho, a compreensão docente acerca das necessidades específicas atreladas à realidade social de cada estudante, principalmente suas origens e estratificação social, é fundamental para o desenvolvimento de uma prática pedagógica eficaz. Para tanto, os parâmetros variacionistas orais de escrita individuais devem interagir com o ensino padrão da língua. Ou seja, o ensino da língua, ele deve se adaptar às identidades linguísticas dos alunos, levar em consideração a linguagem deles do dia a dia. Por isso, o objetivo da pesquisa é descrever e analisar o papel da linguagem como uma forma democrática para o ensino, com ênfase em apresentar o tratamento didático na língua materna relacionada à variação presente na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Então, a gente vai analisar como que a BNCC enxerga essa questão das identidades linguísticas e como ela lidaria com essa diversidade dentro do ensino, se ela é adaptável ou se ela não é. Na nossa fundamentação teórica, a gente utilizou William Labov, Dino Preti, Marcos Bagno, Fernando Tarallo e Maria Cecília Molica e Maria Luísa Braga. Basicamente, o que a gente vai falar sobre Labov e Preti é que eles nos apresentam os níveis de língua e vão especificar também cada uma das camadas linguísticas, partindo do conceito de que elas têm a finalidade de comunicar, o que vai levar os falantes a se identificarem com determinados termos. Passando para o Bagno, no livro Preconceito Linguístico, ele vai apontar o português brasileiro como uma língua viva e contínua, e a partir disso ele vai criticar essa visão reducionista que se tem sobre o português variante, E por fim, Molica e Braga e o Tarallo, eles vão abordar em si a pesquisa sociolinguística, e a partir daí eles vão apontar que a língua é uma construção social que é contínua e está sempre sujeita a mudanças. O método é qualitativo e biográfico, e o objeto de estudo foi a BNCC. Foi pesquisado na BNCC onde ela fala sobre as variações. Então, foi analisado tanto as competências quanto as habilidades, na busca de tentar demonstrar que a BNCC ela também está vinculada a temas ligados à variação e o preconceito linguístico. Durante a pesquisa, foram descobertos os resultados, que foi competências, e uma delas é reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o preconceito linguístico. Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma padrão em situações de fala e escrita nas quais elas devem ser usadas. Ou seja, nesses resultados, ele demonstra a diferença da linguagem falada para a escrita, pois ela demonstra que existe uma variedade da padrão e a variedade do português brasileiro coloquial. Na busca de apresentar esses dois tipos de português, demonstra que a BNCC está preocupada a combater o preconceito linguístico no ensino de língua materna. Outras competências foram comparar as regras de colocação pronominal na norma padrão com seu uso no português brasileiro coloquial, comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma padrão e seu uso do português brasileiro e coloquial oral. O que isso quer dizer? Que a BNCC ela aponta um ensino descritivo da língua,
onde abrange os dois tipos de português e busca comparar, na ideia de demonstrar para o aluno um ensino mais reflexivo de onde usar a norma culta para o português coloquial. Isso faz com que o aluno ele compreenda que a linguagem que ele fala também faz parte do português quanto Brasil. Porque quando a gente demonstra em sala somente o português da gramática normativa, a gente distancia o aluno do português, porque ele não vai se identificar. E a partir de quando a gente utiliza os dois tipos de português, a gente faz com que o aluno compreenda que a sua linguagem ela pode ser utilizada tanto no meio da escrita quanto da fala, porém ela é dita como coloquial, ou seja, ele tem que buscar compreender aonde ele deve escrever no coloquial e onde ele deve escrever na norma padrão. Encontradas nas habilidades um apelo também às variedades linguísticas, e foram destacadas duas. Uma delas, analisar o fenômeno da variação linguística em seus diferentes níveis e em suas diferentes dimensões, de forma a ampliar a compreensão sobre a natureza viva e dinâmica da língua e sobre o fenômeno da construção de variedade linguística, de prestígio e estigmatizadas, e a fundamentar a respeito de variedades linguísticas e o combate dos preconceitos. Ou seja, a BNCC ela busca demonstrar o fenômeno linguístico diferenciando ele. O que isso quer dizer? Que ele vai aceitar tantas variedades fonéticas quanto lexicais e sintáticas na língua. Ela vai buscar apresentar essas diferenças e variedades para tentar combater o preconceito linguístico na língua, porque é comum que alguns alunos se sintam distanciados da escola por causa da sua diferente forma de falar, e uma delas pode se destacar o regionalismo. Então, a BNCC ela aponta a constituição de variedades linguísticas, as de prestígio e estigmatizadas. Essa outra habilidade, ela utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos para a compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social. O que isso quer dizer? Que nessa habilidade, ela busca direcionar o aluno em contexto da função da língua, ou seja, ela está direcionando para a escrita e produção textual, que no caso são quadrinhos e charges, que eles utilizam uma linguagem coloquial, ou seja, ele faz com que o aluno ele compreenda que existe mais um tipo de linguagem e que essa linguagem ela deve ser modificada de acordo com o seu objetivo. A BNCC demonstrou interesse em respeitar as variantes linguísticas tanto na fala quanto na escrita, promovendo uma interação entre o coloquial e a forma padrão, que devem ser vistas de forma democrática para o ensino do português brasileiro, pois os aspectos variacionistas da linguagem devem fazer parte da prática pedagógica, tanto na sua compreensão quanto na dinâmica linguística, para contribuir ao respeito na identidade linguística. Ou seja, a BNCC ela buscou colocar, tanto nas suas habilidades quanto competências, a ideia de apresentar ao aluno a linguagem coloquial e padrão para uma forma de democratizar e de trazer o aluno para a sala de aula. Ou seja, ele quer que nós, professores, possamos usar isso na nossa prática pedagógica para fazer com que o aluno se sinta respeitado e representado no ensino de português brasileiro. Essas são as referências.